lá, gente. Caiu tudo aqui. Vamos ver aqui se Heracles volta. Agora, veja lá. Oi, gente. A gente caiu, problemas técnicos, mas vamos continuar. Caímos, mas voltamos. Estamos aqui. Não sai ninguém. Volta todo mundo. Pronto. Tá todo mundo me vendo, gente? Tá todo mundo Agora vendo eu acho que eu tô Ica? travando mais, Anica. O teu trava para mim também. Eu troquei minha internet agora. Ah, pronto. Tu botou 4G? Botei 4G O agora. 4G é melhor do que as Wi-Fi, elas oscilam mais. É. Então, Ainda tá travando ainda pra está tu? travando, pessoal? Falem aí pra gente se está travando. Bora enviar. Isso, muito bem, Nanda. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Aqui achei o fio que eu queria, que é do Zé Nilson. Pronto. Agora melhorou. Fechou. Ótimo. Então, aí, como eu estava dizendo, obrigada, Ana. Valeu, Rai. Ótimo. Agora vai. Bora, minha gente. Agora vai, Agora vai. gente. Vai, Ica. Então, eu Conta a tua estava dizendo isso, história. assim, foi um processo natural para mim, mas não foi rápido assim, não. Eu já venho estudando sobre espiritualidade, sobre terapias holísticas. Sei lá, a gente está beirando 2021, então já está indo para o quarto ano já que eu venho fazendo esse trabalho de ler sobre tudo. Eu sou muito curiosa também, entendeu? Então, cada atendimento que a gente faz, muitas vezes, esses atendimentos, eles levam a gente a buscar outros conhecimentos. Como, por exemplo, a gente já fez uma troca, né, Anitta? E a gente descobriu juntas alguma coisa. Então, é isso, assim, eu fui me voltando muito para mim mesma, me curei. Na época que eu comecei isso, Anitta, eu acho que é importante pontuar, eu comecei a meditar sem saber que eu estava meditando, Que tava né? meditando. Porque o que é que aconteceu? Em 2017, eu fui trabalhar numa cidade bem distante, que chama Gurupá, que é no Pará. É uma ilha da região das Ilhas do Marajó. E lá eu já vinha passando por um processo de separação, fui casada há 10 anos e tal, e tinha um emprego que estava passando por outros problemas, que não vale salientar aqui agora. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter crise de ansiedade, só que eu não sabia que era ansiedade, né? E foi ficando cada vez mais frequente. Eu jurava que eu ia ter um piripaque, porque eu faltava ar, eu me tremia, eu desmaiava. Era muito, muito, muito ruim mesmo. Assim, só quem tem crise de pânico sabe. E aí eu tive que vir no avião teco-teco, que a prefeitura lá chama, porque lá não tem hospital nessa cidade. E aí eu fui no avião teco-teco para Belém e de urgência para João Pessoa. Quando eu cheguei aqui no cardiologista, que para mim eu estava infartando, né? Aí o médico o cardiologista disse: olha, você não tem problema cardíaco. Seu problema é que você já vem passando por N situações emocionais que você não trata, porque você também não sabia, você achava que era tudo normal. Não sabe? Fui no tranco, né? Que eu sou muito assim, não, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, não sei o quê. E aí ele disse: vá procurar um médico, um psiquiatra. Eu engoli meu choro, né? Meu choro no sentido de eu tinha a crença também de que
procurar psiquiatra era coisa de doido, mas eu tive que pagar minha língua, porque, gente, eu vim nesse mundo para pagar minha língua. A Eu língua. nasci para pagar a língua. E aí eu, Quem não, né? e aí eu fui e ele disse, olha, você tem pânico, porque você já tinha uma ansiedade, você não tratou, foi para o pânico, passou o remédio tarja preta, eu tomei realmente um mês o remédio tarja preta, porque era uma crise muito forte, e eu estava num lugar onde não tinha médico, enfim, eu voltei depois para a cidade. Só que aí eu pensei, rapaz, é o seguinte, conta a história desse avião de pro casa, amigo. Depois eu chego na história do avião. Pagando a língua mesmo, Rai. Rayane sabe disso. Daí que eu disse, não, se o problema nasceu na minha mente, na minha psique, então eu vou tentar me entender. Por que que eu sou uma pessoa ansiosa? E gente, tenha calma. Vamos para outros detalhes. É o programa de estreia. E aí eu comecei, eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou começar a botar umas musiquinhas para relaxar e fazer umas orações. E assim eu fui fazendo, e foi uma coisa que eu gostava, porque realmente me acalmava, eu tinha visualizações na época, e eu não entendia aquilo. Só que aquilo me acalmou, realmente foi me acalmando, eu não tinha mais, eu comecei a não ter mais crises, elas foram ficando cada As vez mais crises. esparsas, eu fui me entendendo mais, eu fui me compreendendo. Quando eu voltei para mim, não, foi não. Quando eu voltei para mim, que ele está dizendo aqui, ó, Caio, esse avião quase cai. Foi assim não, hein, gente? Foi assim não. Não foi tanto assim não, tenham calma. Aí, quando eu me voltei para mim, que eu me conheci, que eu entendi que às vezes eu me cobrava demais, que eu esperava de mim mais do que eu mesma podia dar. Quando eu entendi que o corpo fala no sentido de que, olha, quando a mente está muito pressionada, o corpo começa a dar sinais. Então, eu ficava toda empolada, eu achava que era alergia, por exemplo. Entendeu? Ah, é alergia a calor. Não era. O meu corpo, a minha cara era toda cheia de, parecia umas brotoejas, sabe? E não era tudo ansiedade. Eu tinha medo de sair Tudo na rua. emocional. Era tudo emocional. Eu achava que se eu saísse na rua, eu ia ter um piripaque, meu Deus, vou morrer. A sensação é essa, você vai morrer realmente, entendeu? E aí, isso era o piloto da avião, era um gato, isso mesmo. E aí, quando eu vi, tudo foi. Quando eu comecei a praticar meditação, foi que a coisa foi amansando dentro de mim. E eu parei também de me cobrar uma perfeição que eu não podia dar a mim mesma. Entendeu? Aí depois a gente vai entendendo outros processos e tal. Então, essa busca pela espiritualidade foi uma coisa natural, né? Porque você vai meditando, aí eu tinha visualizações, aí eu digo, o que é isso que eu estou visualizando? Porque não era uma coisa que eu consciente da minha mente, Normal. era. E aí eu ia procurando, aí eu, como eu sou curiosa, foi. Então, nessa pandemia, o que veio a calhar foi porque eu fiz uma sessão de Theta Healing para mim, e eu vi que que o Theta Healing já era algo que eu já fazia, entendeu? E aí, quando eu digo, rapaz, espera aí, tá vendo que tem alguém que faz isso profissionalmente, né? Só que com técnicas, né? Porque eu Com fazia as técnicas. realmente, fazia de uma Intuitivamente. intuitiva e de uma visão mais espírita mesmo, né? Kardecista, Uhum. de uma visão mais da igreja católica mesmo, da carismática, né? Só que aí o Teta veio para me mostrar que existe uma técnica em fazer tudo que eu fazia, só que com mais estudo, mais embasamento científico, inclusive, com embasamento da física quântica, que eu acho extremamente importante, porque eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu sou taurina, então é meio impossível não ter os pés na terra. E aí tudo eu vou procurando. Então eu acho que o Teta nos conectou porque a gente tem muito isso, né? De buscar, de ir atrás, de querer fazer. E aí a gente também viu que a partir disso saiu o Conexão 2020, né? Que os dois 20, na verdade, pela numerologia, dá o número 4, que é o número 4 que representa, pelo menos a mim, representa demais
eu creio que ela deve representar também muito você, até pela fortaleza que eu já lhe disse que você é uma mulher extremamente forte, que busca as coisas, que vai atrás. Anitta é desenrolar de meia. Anitta é mulher forte. Só Lara é mais que eu, mas É. Mas é isso, aí foi dessa forma que eu cheguei até aqui. A história é mais longa, falo mais, mas era preciso, é é Nali. importante pontuar a questão do. Eu achei importante pontuar a questão da cura através do autoconhecimento, que me curou realmente do pânico, da síndrome do pânico, que me curou da ansiedade, né? Dessa volta para si mesma, que é extremamente importante. Assim. As pessoas às vezes não entendem a grandiosidade que é o autoconhecimento, né? Elas É buscam que é a chave de tudo, na verdade, né? a gente tá É a grande virada de chave. exatamente, é exatamente lá o gatilhozinho que você virou o resto como para mim. Quando eu me autoconheci, lógico que é um processo constante, né? A gente não para de se autoconhecer, até porque a gente também está em constante em processo de maturação emocional do ser, do eu, se achando. Enfim, todos os dias a gente cresce e fica mais velho, né? No caso, não tem como Eu correr não. para Deus. Eu Mas não fico, não. Eu tenho filtros agora. temos aqui uma série de filtros para escolher. É, filtros não fico mais velha, graças a Deus. E aí é isso, assim, eu achei que fosse importante, porque às vezes as pessoas querem, por exemplo, sei lá, eu quero me curar da ansiedade, mas não entende que isso é preciso você se autoconhecer para você curar da ansiedade, porque você vai saber onde é que está o gatilho que está lhe causando a ansiedade. Então, sabendo a Isso. raiz, é por isso que quando a gente está nos processos do Teta, a gente vai escavando, né, fazendo o que a gente chama do digging, para escavar e encontrar o que a gente chama de crença raiz. Porque a gente E pega. é incrível, né? Porque às vezes a pessoa chega com uma coisa e, na verdade, a crença raiz é outra que Completamente. ninguém nem que nunca pensou nisso. Exatamente. Então, é isso, assim, a gente, no Teta, o que a gente faz é dessa forma, a pessoa chega com o problema, e aí a gente diz, olha, vamos fazer aqui o processo de escavação, a gente vai cavar na tua mente até encontrar. Não se assustem vocês quando vierem fazer sessões conosco, para eu sei lá, tem um problema assim, ver que a origem foi lá, não tinha nada a ver. Isso é normal, né? A gente é uma coisa que a gente sempre fala, a gente ouve também muito quando a gente pesquisa sobre Theta Healing, que a gente estuda bastante. O Theta Healing é 90% da nossa mente está no nosso subconsciente. Subconsciente. Né? Então, 90% das coisas que passam na nossa cabeça, a gente não tem ideia. E só 10% é que está lá. Então, imagina o tanto de coisa que não tem para a gente escavar aí, né? E E que a a gente não tem noção que interfere tanto na nossa vida, né? A verdade, gente não tem ideia de como interfere na nossa vida. exato, Coisas que a gente viu quando era pequena, que não faz nem o menor sentido para a gente pensar e é o que às vezes está travando, está incomodando e a gente chega lá é. Aí, assim, é uma e pergunta que as muda. pessoas fazem muito e só em uma sessão resolve? Quantas pessoas quantas Mirelle está dizendo, não se assusta agora depois, né, Mirelle? Depois da sessão que te avisaram. Foi triste. Mas, assim, muitas pessoas perguntam, e uma sessão cura tudo? Não, gente. Às vezes pode. Com certeza, uma coisa que eu sempre digo para quem me procura é: olha, em uma sessão você pode não sair 100% curada, mas um mínimo você já vai conseguir, em uma sessão, perceber a diferença que aquilo vai fazer na sua vida. A melhora. Entender? Se você sai pelo menos É. mais leve, mais tranquilo, mais confiante. Então, para a gente é muito bom porque é uma coisa que a gente percebe na hora.
Realmente, Caio, tem. O que a pessoa tem que ter consciência é que é como uma terapia mesmo, né? Não é uma sessão que vai resolver tudo. É como um remédio. Você, no primeiro remédio, você melhora. Mas você não fica bom. Então, você vai trabalhando e também se trabalhando no dia a dia. Porque também não é só a sessão. É a sua manutenção no seu dia a dia. As suas atitudes que você tem que mudar, que você tem que manter, mudanças de atitude, mudanças de pensamento, vibração de pensamento. Então, tudo isso vai interferir. Não é só o terapeuta vai lhe curar. A cura está realmente em você. Travou. A minha travou? Não, gente. Ela caiu de novo. Aqui. Chamar ela de volta. Quanto a gente espera ela, eu vou continuar falando disso, porque tem muita gente que vai para o terapeuta esperando ser curado pelo terapeuta, né? E, na verdade, a cura está na própria pessoa. Então, não é de uma hora para outra que se cura e também é um processo de autoconhecimento, que é o que a gente está falando aqui. O autoconhecimento é a grande chave para a mudança. E olhar para dentro, às vezes, dói. E esse é o grande problema. As pessoas têm medo de olhar para dentro. Ih, Ica não tá vindo. As pessoas têm medo de olhar para dentro, de ir lá no fundo. Gente. Até de descobrir o problema, as pessoas têm medo. Ica? Oi. Minha filha está dizendo aqui no WhatsApp que o problema é botar o filtro. E botar o filtro. Ah, é? É, eu não sabia. Então vamos sem filtro. O que inventou a maquiagem? Então, e que eu estava dizendo que o autoconhecimento aqui, que as pessoas têm medo de olhar para dentro e que o terapeuta não cura ninguém. Quem se cura é a própria pessoa. O terapeuta tem. Eu estava até. Tem uma palavrinha que fala sobre isso, assim, que o terapeuta, essa palavrinha, ela quer dizer mais ou menos que o terapeuta ele vai facilitar o processo, entendeu? O terapeuta ele vai meio que mostrar para você, ele tem a técnica, o embasamento necessário para chegar para o cliente, né? E dizer, olha, para ajudar, né? É aqui onde nasce essa coisa. Não só questões de crença, tá, gente? É importante que a gente diga isso. Mas, às vezes, de comportamento mesmo, entendeu? Até porque, na verdade, acaba lá na frente virando uma crença. Porque uma das formas de transformar algo numa crença, de criar uma crença, é justamente através do seu comportamento. Sim. Além das palavras que você fala, né? Tem o comportamento. Então, da mesma forma que o comportamento cria, o comportamento também ressignifica e modifica, né, a questão. Então, o terapeuta ele vai chegar para você, seja ele de qualquer técnica, ele vai chegar para você, eu acredito que no Reiki também auxilia nisso, e dizer, olha, aqui tá, é aqui onde nasce teu problema, é aqui onde você precisa melhorar e vai modificando isso, vai tentando entender dessa forma, vai repensando nessa situação e aí você muda
naturalmente o seu comportamento. Às vezes, Até mesmo acolhendo, né? Porque não se culpar é uma coisa bem importante. Então, acolher o que você sente sem se culpar pelo que está acontecendo é importante. essa questão da culpa, gente, é impressionante como as pessoas se culpam por serem quem elas são, né? A gente pratica os atendimentos, e eu não digo nem só nos atendimentos de teta, mas os atendimentos que eu já fazia antes do teta, né? Que era voltado mais para o lado do espiritismo, mas era comum as pessoas chegarem culpadas por N situações, e quando você ia ver, essas situações refletiam quem elas eram, as essências delas. Porque essas pessoas, elas estavam no mundo, e a gente no mundo é muito cobrado pela sociedade, né? E aí a sociedade fica meio que impondo espécies de padrões, né? E você acha que você tem que caber dentro daquele padrão. E eu não digo só padrão de beleza, não, tá, gente? Eu tô falando padrão de comportamento mesmo. Padrão, às vezes, por exemplo, as pessoas. Eu venho da área jurídica, né? Então, na área jurídica, eu tenho uma outra profissão que é na área jurídica. Então, você chega na área jurídica, você tem que ser praticamente o quê? Você tem que passar no AB, você tem que entrar no concurso, você tem que passar no concurso, ou então você tem que ter um escritório seu, até porque se você trabalha, por exemplo, num escritório grande e é de outra pessoa, você é empregado de outra pessoa, isso também tem um padrão que você é como se você fosse entre aspas, é ninguém, assim, é como se você não fosse bom o suficiente para ter o seu próprio, tá entendendo? E aí você fica, aquilo gera uma angústia, porque às vezes você não nasceu para aquilo. Às vezes você até gosta, tipo eu gosto do direito, eu gosto do que eu faço, mas eu não quero me encaixar nesse padrão de ter que ser concurseiro. Eu posso até fazer um concurso, passar, eu já fiz vários, não passei ainda, mas, assim, de repente aquilo nem ressoa comigo, porque eu tô amando fazer o Teta Healer. Tô amando ser Teta Healer. Cada dia mais. Quanto mais eu atendo pessoas, quando a gente vê as modificações, é verdade. É Sim, Derilda, sim, com certeza. É minha mãe. Oi, dona Derilda, tudo bom? Seja bem-vinda. Toda participativa. Essa culpa influencia e muito. A culpa é um dos sentimentos que travam a vida da gente. Trava. Culpa são os 3 R's. Ressentimento, rejeição dos 3 R's e o remorso. Exatamente. Rejeição, ressentimento e remorso. Todos esses 3 travam a vida da gente. Então, a gente tem que ressignificar tudo isso, se você tem ressentimento por alguém, se você sente remorso de alguma coisa que fez, isso tudo tem que ser trabalhado. Exatamente. E assim, o Theta Healing, ele tem a técnica também para trabalhar esses 3 R's, né? São digs específicos, na verdade, são processos de escavação específicos, né? Que a gente vai encontrar lá. E outra coisa que é importante dizer, que eu acho interessante, porque todo mundo vê muito falar de chakra, né? Porque o chakra é isso, o chakra é aquilo. Enfim, as pessoas mistificam muito a questão de chakra. Mas, gente, se vocês entendessem o quão importante são os chakras, principalmente nessa questão do remorso, do ressentimento, né? Por quê? Porque vai gerar doenças. Dri está falando aqui, ó, tem o arrependimento também. Mas o arrependimento, Dri... É a culpa, né? É a culpa, exatamente. E não só a culpa, mas, assim, você tem um arrependimento, e a gente pode ressignificar esse arrependimento, sabe? De você, quando você passa a fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, e começa a perceber que aquilo lhe trouxe um aprendizado, que sem aquela situação você não teria, isso vai tornando a coisa mais leve, sabe? Você vai aprendendo a lidar com as outras situações. Tua mãe está perguntando aqui, dona Nerida, mesmo que essa trava que essa trava pelo sofrimento.
Pode sim, dona Tem, Nerilda. tem solução. Teta Healing tem solução para tudo. Dona Nerilda, o Teta Healing só não tem solução para a morte. Mas se a senhora quiser falar com os ancestrais, a gente resolve também. Resolve também. Resolve com o anjo Também da falamos com os guarda. ancestrais, falamos com. Podemos ter acesso aos nossos guias espirituais, ao anjo da guarda. Enfim, gente, tanta coisa que a gente tem para falar junto do Teta Healing. Por isso que a gente, Isso. quando pensou no projeto do Conexão 2020, a gente disse para falar de outras terapias holísticas também. Porque não Também. tem, pelo menos eu e a Anitta, a gente concorda com isso. Eu acho que quem trabalha com Teta vai também vai concordar. Não tem como a gente falar de Teta Healing sem falar de todo o universo holístico. Porque tudo que a gente for tratar, por exemplo, o chakra, se a gente for ver chakra, aí vai juntar com a óleo essencial, vai juntar com cristaloterapia, né, que é interessante, e vai juntar com fitoterapia, enfim, sempre tem uma junção de coisas. Alguém perguntou aqui, Mirelle, e o Ela que está é dizendo que vai ler? não, ela está dizendo que quando as pessoas não enxergam que o que machuca vem de dentro e não que é o outro que está enfiando uma faca. Exatamente. E é o que é o autoconhecimento. Isso. Né? Porque era o que eu estava dizendo, que dói olhar para dentro. Então, o que é muito mais fácil é culpar o tempo, Deus, o universo, o outro. É O muito mais fácil. outro. Porque você aí não precisa resolver o problema não está com você. Rayane está perguntando aqui, então quer dizer que podemos fazer terapia, no caso a holística, né? Mesmo com um psicólogo? Sim, Ray, com certeza. Na verdade, tem muita gente que faz isso, Sim. que trata com o psicólogo e também tem São terapias complementares, né? diferentes, com olhares diferentes, né? Sim. O psicólogo, ele vai ter uma visão única e exclusivamente da sua mente, né? Bru, beijo, meu amor. O psicólogo, ele vai olhar a sua mente, né? Ele vai se atentar àquilo que acontece dentro da sua psique, o seu comportamento, sua criação, essas coisas todas. O terapeuta holístico, ele vai olhar não só a sua mente, que, lógico, tudo está na nossa cabeça, no 100%, no consciente e no subconsciente, mas ele vai olhar também o seu lado espiritual, né? E isso o psicólogo não vai chegar. Às vezes tem até uns psicólogos que já estão trabalhando com mapa astral. Achei interessante saber disso. Mas O que acontece é que também com o digging a gente consegue chegar nas crenças raízes mais rápido. Então, se você está ali associando as terapias, você vai conseguir se curar mais rápido. De tudo. também. E assim, as pessoas começam a se perguntar: então qual é, se tem tantas terapias holísticas, qual é a terapia correta? E eu digo para você, gente, não tem uma terapia correta. Não existe a certa ou a errada. Existe aquela terapia que você se identifica, que A que faz ressoa sentido para no seu você. coração, que faz sentido para você, Isso. né? Então, Exato. vai depender de como você. Eu já passei por outras sessões de outras terapias, eu disse, gente, isso aqui não é para mim. Mas eu estava errada? Não estava errada, só não era para mim. Com o meu jeito, com a minha personalidade. Ó, a Bru falando aqui. Ó, eu Sucesso. sou psicóloga de formação e hoje em dia sou terapeuta holística também. Tarô, numerologia e técnica. Porque as mulheres que estão nessa live, elas são maravilhosas. E como os rapazes Maravilhoso. também. Gente, a gente é muito iluminada, porque a gente só tem gente do bem que chega pra Ó, gente. Camila tá dizendo aqui, ó, principalmente culpar o outro, que é muito mais fácil, né? Principalmente culpar o outro. Isso é o que mais se vê, né, na vida. Isso. É muito comum. Gente, eu digo a vocês assim, eu falei no início da live, cortou, já voltou, já caiu, já levantou. E a vida também é assim, a gente cai, levanta, tudo bem, a gente segue. A nossa estreia teve turbulência, não é a nave, mas teve turbulência. Tem turbulência na nave. Mas assim, a gente
tinha muita coisa. E aí eu vou falar de uma situação pessoal minha, que quando eu me separei, eu já tinha tentado muito fazer com que aquele relacionamento desse certo, né? Eu tentei muito. E como eu tentei muito, eu achava muito que a culpa tinha sido do outro. Ah, Sim. porque eu fiz tudo. Eu bati no peito, eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe? E depois chegou Deus e disse assim, querida, não é bem assim. Mocinha? Vamos aqui entender. Então, por exemplo, é um exemplo mesmo, tá, gente? Isso vai diferente para cada pessoa, cada experiência. Eu estou falando, estou abrindo aqui a minha, para vocês entenderem como eu pensei. Eu queria que essa pessoa, que no caso era o meu ex, que ele crescesse na vida, né? Que ele estudasse, que ele trabalhasse, que ele fosse para frente, não sei o que lá. E eu pressionava. Mas para mim era uma pressão boa, porque eu estava querendo fazer ele crescer. Mas entenda, aquela pressão era boa para mim, sabe? Depois que a gente acabou tudo bem, depois a gente conversou, porque depois não ficou tudo bem, mas que a gente ficou tudo de novo. A gente conversou e uma das coisas que a gente conseguiu compreender foi isso, que olha, aquela pressão para mim fazia sentido, para ele não. Tá entendendo? Então, assim, como não fazia sentido para ele, ele acabou se sentindo pressionado demais. E tem uma coisa que é muito interessante, que acontece com bastante gente, que quando essas pessoas estão na pressão, sob pressão, elas paralisam. Então, o que é que acontecia? Depois eu entendi isso. Eu pressionava a criatura do povo do menino, eu pressionava ele para ele crescer, né? Hoje ele cresceu, graças a Deus. Estou muito feliz que ele está muito bem, graças a Deus. Mas assim, ele cresceu No e tempo dele, né? o tempo dele. Só que eu não entendia isso. Entendeu? E aí é justamente essa questão do autoconhecimento. Aí volta tudinho para o Tudo autoconhecimento. volta pro autoconhecimento, Eu gente. precisei Tudo volta pro me autoconhecimento. conhecer, precisei entender que eu também errava. Eu precisei entender que a minha pressão fazia sentido para mim, mas Sim. para ele não fazia. Então, às vezes, a gente tem muito disso, né? Das pessoas ficarem, o pai, as pessoas no trabalho, não sei por que as pessoas fazem isso comigo no trabalho. Enfim, N situações da vida, mas é porque a gente está olhando sobre o nosso ponto de vista. Tá Sim. entendendo? Se a gente for olhar sobre o ponto de vista do outro, a gente vai. E que o outro tem uma criação, teve situações de vida diferentes, experiências diferentes, a gente vai conseguir compreender o porquê, a motivação dela agir dessa forma. Então, e tudo isso só vai ser, sempre vai voltar para o autoconhecimento. Porque a gente Sempre. vai entender que a gente tem aquele olhar porque é da nossa perspectiva. É o meu alto, é de mim para mim mesmo, né? Mas É do isso. outro, tem do outro lado. Uma vez eu fiz uma dinâmicazinha com a cliente que eu estava atendendo, porque ela batia muito nisso. E eu peguei, inclusive, esse mesmo mouse aqui e eu falei, olha, você está vendo, esse mouse aqui é de que cor? Ela falou preto. Ela disse, porque você está do outro lado da tela, né? O teto a gente atende online também, né? Online. E aí eu Aham. falei, certo, mas e se eu disser para você que esse mouse é vermelho? Ela disse, não, é preto. Aí ficou, né? Vermelho é preto, eu disse só aqui que é vermelho. É. Entendeu? É o mesmo mouse. Compreende? Assim são as pessoas, o olhar delas sobre É as verdade. e assim somos todos nós. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa ter o autoconhecimento e ter humildade também, sabe? Que é importante, porque às vezes o ego da gente prega muitas peças. Prega muitas peças. Gente, o ego, quando a gente diferencia o ego da gente, da nossa intuição, do nosso coração, é assim, ó. A gente É. começa É. a compreender um monte de gente, eu não estava tão certa assim, né? É verdade. Então, vão tendo mais clareza. Então, quando a gente fala que o autoconhecimento liberta, vai muito nesse sentido, de você ter Isso. clareza, de você se libertar daquela marra que você tinha.
seja da amarra de ter razão, seja da amarra de não ter razão. E aí vai a questão da positive vibes, que a positive vibes também é uma coisa que o pessoal acha que é muito, que todo mundo é muito meio alienado, algumas pessoas que não entendem, né? E tá tudo bem também elas não entenderem, porque elas não passaram por processos. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. E aí elas vão quando elas... A positive vibes é você justamente fazer esse processo de compreensão do outro. Exatamente. Sabe? Se o outro errou comigo, errou, entre aspas, deixa eu entender o lado dele, porque que ele errou, ela errou. Um processo de empatia também, né? O processo de empatia é justamente isso. Não é você ser simpático com ninguém, que as pessoas também confundem, né? E aí você diz, não, por que que ela errou? E se essa pessoa errou comigo, foi porque ela viveu X, Y, Z histórias, teve X, Y, Z educação, espelhos, exemplos, vida, e aí é por isso que ela age desse jeito. Então, tá tudo bem. Porque a gente também não pode julgar o que o outro tá vendo, porque a gente não sabe a vivência dele. A perspectiva da gente é uma, a vivência da gente, o mapa que a gente tem na nossa mente é uma, A prática dele, entendeu? É por isso que o exemplo Exatamente. serviu Exatamente. essa pessoa. Entendeu? Por causa Completamente. disso, porque as pessoas Exatamente. precisam ter essa compreensão. E aí ficou, a gente vai fazendo também algumas dinâmicas nos atendimentos de teta, como essa, que era uma dinâmica simples, né? Uma dinâmica bastante simples, mas que fez a pessoa, talvez fosse o melhor que ela soubesse fazer. Como é? Exato. Ana, Fosse o né? melhor que aquela pessoa pôde fazer naquele momento. Ela fez o que ela podia fazer de melhor. Isso. E aí é importante que a gente. É esse o tá tudo bem, sabe? Quando a gente. Ela podia. Ela era o melhor que ela podia fazer. E tá tudo Isso. bem se ela não podia fazer Isso. a mesma coisa que eu. Né? E aí é o positivo, porque você olha sempre pelo lado positivo da coisa. Ao invés de acontecer alguma coisa com qualquer pessoa, a gente ficar reclamando. Apontando o dedo, né? Exatamente. A gente faz esse processo de tentar compreender o outro, de ter a empatia. E concluindo esse processo de empatia, a gente vai dizer, é o melhor que ela podia fazer e tá tudo bem, é só ela sendo ela, e que bom que ela foi ela, né? Isso. Porque Exato. é muito ruim a gente ficar agindo, pensando, falando as coisas que a gente espera que as pessoas façam da gente. Isso é bem... É preso, é uma coisa difícil, né? Assim, eu sempre fui muito falante, eu sempre fui muito eu até fui demais, falei demais, mas falei demais assim, eu falo muito o que eu penso. E isso também, às vezes, as pessoas interpretam de outra forma. Mas aí, quando elas interpretam de outra forma, eu falo assim, não, gente, tá tudo bem, porque foi só o jeito que você, dentro da sua perspectiva, aí vai tudo aquilo que eu já falei. E aí acaba se dando tudo certo, fica bacana, e é isso. E aí, vamos para as perguntas? Alguém tem alguma pergunta a mais? Porque assim, as perguntas que a gente tinha separado, a gente já foi respondendo. Estou policiando para não falar tanto. As perguntas que a gente tinha separado, a gente já foi respondendo aqui à medida que a gente foi falando. Então, a gente fica muito acomodado, pensando que tá tudo bem, Tá tudo bem. A pessoa se acomoda, Mas a questão é essa. Manhã tá fazendo parte do meu grupo, Ica, do Reconexão 21. E ela tá bem aplicadinha. É um grupo, uma mentoria de autoconhecimento. Tem algumas alunas minhas aqui na live. E tá sendo um sucesso. As meditações, elas estão falando muito que a meditação tá fazendo a diferença no dia delas. Engraçado ver 6 dias. E já estão sentindo a diferença. Imagine depois de 21 dias meditando todos os dias. Gente, meditação então, é tudo. Meditação. Sem falar nos exercícios, que eu cutuco, né? A pessoa vai lá, olhar para dentro. Tem umas que me chamam no privado, faz, é isso mesmo? É isso mesmo, vai, responda. Responda e me mande. Vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo.
Uma outra perspectiva aí da fala da tua mãe, Anitta, que fica acomodado, pensando que está tudo bem, é que as pessoas acham assim, ah, não, tá tudo bem, então deixa a pessoa me magoar mesmo, porque tá tudo bem ela agir desse jeito. Não, tá, gente? Tem um limite, né? Às vezes a pessoa, ela age de forma errada ao seu ver, tá, gente? Quando eu falar de certo e errado, é dentro de, Sim. sob perspectivas, ângulos de visão diferentes, tá? Então, alguém agiu errado comigo, entrou no meu campo, então eu acho que ela agiu errado. O fato de eu compreendê-la e tirar a culpa, tirar o remorso, tirar a raiva, o ressentimento, não significa dizer que eu vou permitir que ela continue agindo comigo daquele jeito, porque eu Que eu também vou tenho meus esquecer. passos, né? Eu também Que eu tenho vou meus... esquecer, né? Porque isso aqui não é um exercício de amnésia, é um exercício de perdão. Isso, isso. É um exercício de perdão. O que não se perdoar não quer dizer que você vai estar perdoando uma pessoa e vai estar deixando ela fazer o que quiser, bem entender que você não. Calma. Isso, Vamos com isso, calma, não é bem assim, né? isso. Você tem que dizer, olha, não foi legal, eu até lhe compreendo, mas eu não permito que você faça mais isso comigo, porque eu tenho amor próprio suficiente, eu me conheço, autoconhecimento novamente, para entender que, sob a minha perspectiva, é assim. Então, você age dentro da sua perspectiva, desde que não invada o meu direito. O direito do outro Sim, acaba quando começa o meu. Então, é aí sim. onde a gente tem que saber ir caminhando. A Nani fala muito isso na nave, né? Na No nave café. maquiavélica. Ela diz do negócio da dança, porque o movimento do mundo é muito como se fosse uma dança. Pelo menos eu entendo dessa forma, e é muito água também, né? É muito todo mundo indo, sabendo se contornar. Quando alguém chega, age de um jeito, e você quer impor o seu sobre o outro, paralisa, bate de frente. Deixa eu E ver. assim, é importante dizer que dizer não também, quando você diz não, opa, eu lhe perdoo, mas aqui mais não. Dizer não, gente, é libertador. A Nilson aqui contando. É uma colega da gente, Iraclis. Você acha que a gente precisa de terapia para desapegar mais da droga, Gil? Ele trabalha na farmácia. Deixa eu contar a história do Júnior. Gente, Júnior trabalha na farmácia, é um amigo da gente. Esses meninos são daí de Recife. Eu conheci eles num karaokê de madrugada. Eita. E eu amei que eles são pessoas maravilhosas. E sim, Anilson, vamos ter que fazer uma imersão com o Júnior para Um ele. divórcio energético. A gente vai fazer um divórcio energético dele. De repente ele tem uns fragmentos de alma com alguém ou algo que de repente tá lá dentro. Mas é mais ou menos por aí. Caio, estou meditando quando eu acordo para agradecer. Muito bem, Pio. É isso aí. As meditações são perfeitas, Cristiana falou. Inclusive, estou travada no exercício da gratidão. Destrave, minha filha, que a gratidão, ó, faz a roda girar rápido, viu? Rai, meninas, vocês vão abordar temas diversos nesses encontros, por exemplo, cada quarta. Rai. Na verdade, assim, o que a gente sentou ontem, eu achei muito chique a gente fazer reuniões de trabalho online. Reunião de negócios. A gente se achou muito chique. A gente tava brincando. Enfim, Nossa, encontro com Fátima Bernardes, você encontro com a fazendo Anitta. nossas anotações. Então, Rai, vamos. É assim, é porque como a gente falou, o Teta Healing, ele é um mundo, né? Mundo. A gente dentro do Teta, minha gente, é infinito o que a gente pode fazer dentro do Teta Healing, assim como é Sim, infinito o que a gente pode, o que tem para se conversar dentro do Teta, porque sempre está juntando Teta com outra terapia. Então, sim. sim, na cada quarta-feira a base vai ser o Teta, né? A gente vai começando as coisas de Teta Healing. A Mas gente combinou que a gente vai fazer 10 lives, né? A princípio, isso, 10 lives. Para aí a gente vai conversando sobre o Teta, tirando muitas dúvidas do Teta. Eu já tenho pedido aqui de fazer download. Hoje não vai dar, quem sabe na próxima quarta. A gente pode organizar, né? a gente pode organizar. Gente, os downloads são muito engraçados. Eu acho engraçado pontuar isso, porque assim, quando eu fiz a minha sessão de Teta, eu fiz uma para saber como era, para ver se eu queria trabalhar com clima.
E a menina começou a dizer, Iraclis, você permite que seja cancelada a crença, não sei das quantas, que seja feito o download? Gente, eu juro a vocês, porque eu me vi, porque eu sou, sabe aquele Fantástico Mundo de Bob? Vendo lá da musiquinha. E era eu. Aí eu já me imagino o quê? Um computador, mano, Fazendo fio fazendo download. era muito engraçado. Aí depois a gente entende que realmente é impressionante a questão dos downloads, como muda a nossa vida. Aqui as tarefas estão tirando dúvidas e colocando com lembranças esquecidas. Esquecidas, Derilda, para a senhora. O seu subconsciente está lá gritando, dizendo, me salva, socorro aqui. Quando eu fiz também a sessão de teta, a impressão que eu tive era que a gente guarda um monte de sujeira debaixo do tapete mental. Né? A gente vai botando lá, finge que não tá, né? Aí o healer, o teta healer, que somos nós, a gente diz, querida, cheguei na faxina. Aí a gente chega assim com um espanador e uma água E vai sanitária. Às limpando. vezes tem umas crenças que só sai com água sanitária. Também, Pia, vou dizer uma coisa, resolve, viu? É bom. Mi, vai ser toda semana assim. Agora sim, o tema vai ser terapias holísticas. Se vocês quiserem mandar dúvidas no inbox da gente, para a gente montar da próxima quarta-feira, vocês podem ajudar, podem mandar as dúvidas que a gente vai. O que a gente não souber também, que não for teta healing ou reiki, que eu tenho formação em reiki, a gente vai pesquisar e a gente traz a resposta para vocês e a gente bate um papo aqui toda quarta-feira, 10 quartas-feiras, hein? As nossas primeiras 10 quartas-feiras, vocês já ativam aí. Vão lá na agenda de vocês, coloquem repetir por Isso. 10 semanas, né? A gente Isso. pretende estar aqui desmistificando e a gente quer fazer a gente está chamando de programa, por isso que a gente ficou tirando onda uma palavra, a Programa. gente está se achando no programa, porque são 10 programas que a gente quer vir para conversar mesmo com vocês. Isso. Uno, tem entrado alguém, Sandra, que fez o curso com a gente, Sandra é linda. Foi, Sandra, entrou. Sandra é psicóloga também. Sandra vai estar começando o mestrado agora, arrasou. Beijos para nós, mortais, que não temos mestrado. Mas, enfim. Chegou o Bruno. Então, a gente quer contar com todo mundo, sabe? A gente quer essa participação, a gente quer essa interatividade, Sim. porque às vezes a minha dúvida não é a de Anitta, às vezes a de Anitta não é a de, sei lá, de Rayane, ou a de Derilda, ou a de E Camille. o intuito é tirar a dúvida de vocês, né? Desmistificar o Teta Healing. Deixar ele mais acessível na linguagem de vocês. Exatamente. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam é quanto tempo dura uma sessão de Theta Healing, né? A gente diz 1 hora, mais ou menos, mas às vezes passa um pouquinho, né? Eu já fiz sessões de Theta de 2 horas, porque eu não limito, gente, minhas horas, porque às vezes a pessoa chega querendo falar. Eu sei que a gente tem um exemplo de Bruna, a gente se incomoda, porque o horário é 20h20 e suas figurinhas só são permitidas após a meia-noite. As figurinhas de Bruno são ótimas. Então, às vezes as pessoas chegam, e como é um desdobramento, quando no processo de digging tem os desdobramentos, desdobramento não é o espiritual, certo? Quem tiver aí, quem for espírita, kardecista, não entenda esse desdobramento como desdobramento espiritual, que é outra coisa, tá? O desdobramento que eu estou falando é no processo de digging, que tem as escavações, né, das crenças. Ai, eu quero a minha de 2 horas. A gente vai pegando situações que às vezes mexem muito com as pessoas, sabe? E assim, aí eu vou falar por mim novamente, não sei você, mas às vezes a pessoa precisa falar, precisa desabafar, e às vezes mexe com coisas que estão muito arraigadas, sabe? Mexe com
traumas muito grandes, realmente. Sim. E Eu não aí, fico olhando pro relógio, não. não, Mas eu já fiz uma bem longa, que durou assim, tipo, duas mas horas, é alguma isso que eu tô coisa. dizendo. Mas normalmente fica ali na 1 hora, assim. Eu não É, fico. eu tenho que fazer o exercício, aquele exercício do tempo, né? Que a gente aprende. Gente, no Theta Healing tem um comando para, tipo, aumentar o tempo. Entendeu? É mais ou menos isso, para fazer vocês entenderem. Então, a gente dá os comandos, a gente tenta dar os comandos e o nosso tempo, ele para. Então, quando a gente diz que o tempo para, não é porque o relógio não anda, é porque a gente começa a fazer as coisas que a gente precisa fazer dentro do tempo que a gente delimitou de fazer. Entendeu? Mas eu confesso que eu não faço isso, porque eu deixo a pessoa bem à vontade. Quando ela começa, é isso, eu não fico olhando no relógio. Então, às vezes, nossa, geralmente é 1 hora, realmente, entendeu? É. Teve sessão que foi até menos. Mas também já teve essa que foi mais. E o que por que eu pontuei essa questão de hora? Porque eu já fui para terapeuta, para psicólogo. E uma coisa que eu Vai fiz acabar. Já estamos em 50 é. minutos. A Alguém minha quer tirar print nosso? falando empolgada do negócio, ela começa. Nada contra meninas psicólogas do meu coração, de mim porém. Por favor, não estou reclamando de vocês. Mas para mim, me agoniava ver que uma pessoa estava querendo se livrar de mim. Pode ser uma crença? Pode ser uma crença, Pode ser. né? Vamos trabalhar. É. Porém, para mim que estava precisando naquele momento ser curada de alguma forma, aquilo ali me deixava Incomoda. Claro. incomodada. Entendeu? Então, assim, A pessoa não tá com foco em mim, tá com foco na hora, né? entendeu? Era mais ou menos isso. Peraí. Quem falou isso aqui? Mirelle. Mirelle. Minha primeira sessão me fez ver que eu preciso falar, mas ainda não me deu o start de me sentir confortável. Mas sua primeira sessão foi linda, Mi. Foi linda. Você precisa confiar mais em você. Tá no meu grupo também. Gente, esse Tá foi no um Reconexão. processo. Porque alguém falou aqui no início, eu não sei, eu ainda estava naquele processo de cair e levantar, que Ai, boa. Deixa eu tirar os comentários pra gente ficar mais. Pra Ira todo quiser tempo aparecer. faz, Tirem todo tempo prints. tá. Vai, Ica. Pronto, tirei um print aqui. Mas os meninos estão tirando print para tirar onda de mim, né? No grupo, vão fazer figurinha. Mas tu vai ficar com as figurinhas cheias de nome na cara. Não, figurinhas com nomes na cara, não. Mas aí eles querem as figurinhas para maldar coisas, sabe? Para pegar as situações mais esdrúxulas, assim, porque eu tiver com a cara bem ó, aí eles vão fazer as figurinhas. Bruno uma vez tirou um print meu, eu tirei uma foto, botei no History, no meu Instagram privado, com a cerveja na mão. Gente, só que eu não, a cerveja na mão não, eu tava fingindo que tava bebendo uma cerveja de litrão. Só que eu praticamente Eita. não bebo. Aí eu tirei a foto não, eu tirei porque ela pediu, sua ingrata. Oh, meu amor. Gente, eu amo esses brinquedos Obrigada. lindos. Eu ganhei um prêmio. Como foi o nome do prêmio que eu ganhei? Eu sou o Espírito de Luz. Anilson, ele é muito criativo. O Nilson é publicitário, ele é extremamente criativo. E a Nilson, ele faz no final do ano, ele faz o prêmio de destaque do ano na família dele, que o pessoal daí de Recife é maravilhoso, porque vocês de Recife... O pessoal daqui de Recife é maravilhoso. As pessoas de Recife são muito animadas. E aí, ele faz o prêmio de destaque do ano e ele vai criando categorias. É a única categoria que tem assim, que você se salva, é a do Espírito de Luz. Mas o restante, eu não quero estar nas demais categorias. Minha nossa. Então, receber muito esses prêmios. Ele é muito engraçado. Tu ganhou esse do Espírito de Luz? Tão Graças a lisonjeado, Deus. você não tem noção. Eu quase nem dormia. Eu quase nem dormia. Ica, Gente. estamos acabando. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos nos despedir. Gente, vocês foram lindos. Muito obrigada por todos que entraram, que saíram, que ficaram. Foi lindo. Ica?
Beijo. Gente, é o seguinte, não percam, botem aí no celular de vocês. Toda quarta-feira, Conexão 2020. A gente vai estar aqui 2020. batendo esse papo com vocês. A gente quer mesmo que seja essa coisa descontraída, né? A gente quer ouvir as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, sei lá, Ica, eu sonhei com não sei com o quê. Bota Isso. lá, Manda lá no inbox. manda lá nas caixinhas da gente. Eu não sei se pode Isso. botar um destaque para isso, Anitta, um destaque normal, um destaque constante para a caixinha, não sei, mas vai ver isso Não aí. sei. E Vamos procurar. a gente quer essa participação de vocês. Obrigada por todo mundo ter presente. Quem é seguidor do Miracles, vai lá e segue a Anitta, né? Quem é seguidora de Anitta, vai lá e segue a Miracles. E aí, quarta-feira, a gente está aqui feliz, esperando por vocês, para a gente também auxiliar de alguma forma nesse processo de cura e de autoconhecimento para vocês. Isso, Então, isso. é isso. Sejam bem-vindas no Conexão 2020 e até quarta. Ali. Beijo, pessoal. Beijo, gente.